E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e esse é o meu podcast. Aqui a gente fala de psicologia integrativa, de mente, de corpo e tudo que vai além disso e de forma muito leve e sem enrolação. E eu espero que esse episódio seja útil. Hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de algumas coisas que podem estar destruindo a sua saúde mental. Eu não sei se você está acordando cansado, acordando ansioso, acordando um pouco depressivo, tem enfrentado dias terríveis e pode ser que tenha alguma coisa errado, mas não com você especificamente, mas com aquilo que você tem feito todos os dias e não sabe que tem uma influência na sua saúde mental. Eu quero ter um papo muito sério com você a respeito dos 5 piores hábitos que você pode estar fazendo na sua vida e está realmente prejudicando você. E o pior, que talvez sejam hábitos que você sequer saiba que eles têm um efeito direto na qualidade da sua vida. Então aí você pode estar falando, não me desenvolvo, as coisas estão travadas, e pode ser que você esteja repetindo isso diariamente e a sua qualidade de vida não melhora. E a gente vai falar, claro, eu não quero te alarmar, mas tudo que eu vou falar aqui é baseado em evidência, em neurociência, em psicologia e também naquilo que eu percebo nos pacientes que eu atendo ao longo da minha jornada. E claro, uma vez que eu sou humano e nada do que é humano me é estranho, em coisas que eu também acabo fazendo e isso acaba me prejudicando. Então, para que não fique também só alarmista, se você acha que eu tô aqui te dando um diagnóstico e achar que tua vida tá acabada, eu sempre gosto de deixar aqui dicas práticas para que você possa interromper esses hábitos e já começar algo que mude a sua rotina, que mude o seu caminho e você possa viver um pouco melhor. Então vamos lá para o primeiro hábito que pode estar acabando com você. E esse aqui, se eu pudesse fazer um elenco assim de todos os hábitos terríveis, esse aqui disparado é o pior. Ele é a base para a gente viver bem. E se você tiver tendo esse hábito, pode ser que sua vida esteja realmente complicada nesse momento. O hábito número 1, que pode estar acabando com a sua saúde mental, é a privação crônica de sono. Ou seja, dormir mal por vários dias seguidos ou até pular noites de sono pode ser que esteja influenciando diretamente a qualidade da sua vida. E assim, sendo muito honesto com você, esse é o pior dos piores hábitos que você pode ter. E por que que ele é tão ruim? Olha só, vamos pensar na estrutura do cérebro aqui. Eu quero te falar que a gente tem uma estrutura que se chama amígdala. A amígdala é responsável, é nosso sensor de ameaça, tá? Toda vez que você se sente ameaçado, a amígdala acende lá, é como se fosse um alarme, ok? Tem um estudo que fala que se a gente pula uma noite de sono, a amígdala ela é prejudicada em 60%, ela fica 60% mais sensível, ou seja, qualquer coisinha que aconteça no seu dia pode influenciar para que você se sinta extremamente ameaçado. A gente está falando o quê? Que se você não dormir durante uma noite inteira, pode ser que o seu cérebro fique 60% mais sensível a achar que tudo é uma ameaça e você entrar naquele modo de defesa, de ansiedade, aquele modo do tipo assim, meu, estão querendo me matar, é luta ou fuga. Ou seja, não dormir é um problema gravíssimo. Abra um parênteses. Não sei se você sabe, mas uma das maneiras de quebrar alguém no meio, as pessoas que fazem maldade deliberada, né, com torturas, uma delas é a privação de sono, porque a pessoa vai perdendo o contato com a realidade se ela não consegue dormir e ela fica fragilizada. E a gente faz isso diariamente. Assim, a gente tem distúrbios do sono aos baldes, aos montes. Muita gente sofre com insônia. Ou demora para dormir, acorda no meio da noite, ou acorda cedo demais, ou então vai pulando noite de sono. E muitas vezes isso é até glamorizado. Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem. Não faça isso, não caia nessa, porque dormir é essencial para a sua saúde mental.
Eu falei da amígdala, mas não é só a amígdala que é influenciada. O nosso córtex pré-frontal, que ele é quase como um freio emocional para a gente regular melhor as nossas emoções, ele também é afetado. E quando você tem noites de sono mal dormidas durante vários dias, a conversa entre amígdala e córtex ela fica extremamente prejudicada. Então, se a amígdala já está reativa e o córtex pré-frontal ele não consegue fazer uma regulação das suas emoções, sabe o que acontece? Pode ser que você esteja explodindo de raiva em algum momento. Ou então alguém diz alguma coisa e você começa a chorar. Suas emoções, elas ficam todas afloradas. Você tem uma baixa capacidade de regulação emocional. E isso vai gerando um dano à sua saúde mental, porque você fica assim, à flor da pele o tempo todo. E pode ser que o problema seja simplesmente o hábito de dormir mal ou dormir pouco. Gente, a gente precisa dormir em média de 7 a 8 horas por noite. Eu converso com gente que dorme 3, dorme 4. Eu converso com gente que consegue virar a noite sem dormir. Fica aí 48 horas acordado. Isso é terrível para sua saúde mental. Então, esse hábito pode estar te destruindo e assim, de uma maneira silenciosa. Isso vai custar caro lá na frente, porque você dorme, não dormi mal, fiquei mal aqui hoje, mas amanhã eu tô bem. O sono é irrecuperável. Uma vez que você pulou, não tem como voltar, agora eu vou dormir mais. Não, o problema é fazer isso cronicamente. E além de tudo isso, a gente tem estudos agora, iniciando aí alguns estudos mostrando que privação de sono aumenta a probabilidade de doenças neurodegenerativas, ou seja, pode ser que você esteja ao longo do tempo acumulando aí um problema que vai aparecer lá na frente, você vai ter um problema muito grave aí com a sua mente. Gente, distúrbio do sono está muito associado à ansiedade, à depressão, a prejuízo cognitivo. A pessoa chega para mim e fala assim, mas não sei o que está acontecendo comigo, eu não consigo mais ter ideia, eu não consigo performar, eu não consigo treinar bem. Pode ser que a explicação esteja nisso, em você estar dormindo mal. Lembrando que não é simples assim, dormir mal, amanhã eu acordo ansioso. Não é uma relação tão de simples causa e efeito. Eu estou falando aqui de uma privação crônica, coisa que você vem repetindo ao longo da sua vida, várias noites seguidas, você vai dormindo mal. E aí a pergunta que fica é, você tem priorizado o seu sono? Essa é a primeira pergunta, você dorme bem? Então assim, para começar, se você está aqui não está bem, você sente que sua saúde mental não está bem, essa é a pergunta. Você prioriza o seu sono? Ele é uma prioridade para você? Você tem hora para dormir, hora para acordar? Você dorme bem? Você acorda durante a noite? Essa é a primeira coisa que a gente precisa se perguntar. Lá no final eu vou te dar algumas dicas a respeito desse hábito, beleza? Vamos para o nosso segundo hábito, e esse aqui ele é completamente psicológico, que é a ruminação. Ruminação é o exercício de ficar trazendo à sua memória situações desagradáveis, brigas, situações não resolvidas, coisas que são, de certa maneira, um trauma para você, coisas que são ruins para você, e você fica trazendo isso à memória o tempo todo, fica ruminando. É a ideia da vaca, que ela pega a grama e ela fica ali mastigando aquela grama por horas, ela fica ali naquele processo ali, ó, por horas e horas e horas. Lembra que o nosso cérebro ele tem uma rede de modo padrão, é a Default Mode Network. Ou seja, o nosso cérebro em algum momento ele entra num tipo de piloto automático. Em pessoas saudáveis, quando a gente está nesse modo de piloto automático, a gente tem uma memória, a gente, foi, né, processei isso, legal, eu penso em algo do futuro, eu uso a imaginação, eu vou para o futuro. Uma pessoa saudável, ela vai trabalhando isso de uma maneira muito tranquila. Mas o problema é que muita gente tem essa rede, esse Default Mode Network, de maneira que vai automaticamente para a ruminação. Tem muita gente que passa o dia inteiro revivendo problemas que aconteceram há 3 anos atrás, revivendo conversas que foram dolorosas, revivendo ideias, ou fazendo, né, processos ainda do e se, né?
que eu sempre falo assim, é a ansiedade do futuro do pretérito. Aí tem lá o problema, e aí ela fica tentando buscar uma resolução de algo que aconteceu no passado, imaginando uma nova coisa no futuro. E fica ali, ó, retroalimentando ali emoções negativas, emoções difíceis de lidar. E as pessoas ficam sem perceber. Simplesmente quando elas entram no piloto automático, ela tá lá lavando uma louça e a cabeça dela tá lá. Ela não percebe que ela tá ruminando. E aí o que acontece? Quanto mais você tem o hábito de ruminar, mais o seu cérebro fica condicionado a continuar nisso e isso vai criando um grande pessimismo. As pessoas que ruminam muito, elas são aquelas pessoas que estão reclamando o tempo todo, elas estão sempre pessimistas com relação ao futuro, elas operam num modo muito mais negativo e os estudos vão mostrar que pessoas que ruminam muito geralmente desenvolvem depressão. Bom, então o problema é que nosso cérebro, quando ele começa a entrar nesse modo de ruminação, ele não entende que isso está apenas no ambiente psicológico. Ele começa a sentir esse peso como se estivesse acontecendo fisicamente ali na hora. E aí que é o problema. As pessoas, elas não entendem que ficar nessa ruminação mental crônica faz com que elas revivam a situação estressante por horas e horas e horas, ou situações traumáticas, ou situações terríveis, ou medo hipotético do futuro, que fica ali o tempo inteiro trabalhando nessa situação, e aí ela sente isso fisicamente. O nosso cérebro, ele não distingue se está só no psicológico ou se isso está acontecendo ali na hora. E sabe o que é pior? É que muita gente, quando está ruminando, ela tem a sensação de que ela está resolvendo aquele problema, de que ela está processando aquilo ali, que ela está o quê? Não, eu estou trazendo resolução, mas eu sinto lhe informar que não, ela não está resolvendo, porque ela está presa. Quem resolve, resolve e vai, e fica para trás. Ah, mas eu nunca mais vou lembrar. Não, não é isso. Você até lembra de uma situação, mas está resolvido, aquilo não dispara todos esses alarmes na nossa cabeça, a gente não fica preso nessa espiral de pensamento negativo. E a ruminação, ela dá a sensação de que a gente resolve, mas não resolve. Por isso que eu falei, muita gente fica no e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Ela fica criando resoluções, mas nada disso resolve. Por quê? Porque o que aconteceu, aconteceu. E a pessoa fica presa na ruminação mental crônica. E isso adoece e prejudica a saúde mental de maneira absurda. E por isso que está aqui em segundo lugar. Bom, vamos para o terceiro hábito que pode estar destruindo a sua saúde mental. E esse aqui é contraintuitivo, tá? Que é o sedentarismo. Você sabe, se você me acompanha aqui, você sabe o tanto que eu falo sobre esporte, o tanto que eu falo sobre a gente se movimentar, o tanto que isso é importante para a gente viver bem. E o sedentarismo é um hábito terrível. E olha só, amigo e amiga, sem alarmismo, mas nós somos uma geração sedentária. Nós somos uma geração super sedentária. As pessoas são sedentárias, sim. Essa é uma realidade. E o problema do sedentarismo é que ele não é um problema apenas físico. Ele afeta diretamente a sua saúde mental. Vou até falar algumas palavras aqui que são difíceis, mas veja bem. Tem uma proteína chamada BDNF, que ela significa fator neurotrófico derivado do cérebro. E o que isso tem a ver com o sedentarismo? Essa proteína, ela é um adubo do nosso cérebro. Ela age promovendo maior sinapses, ou seja, o nosso cérebro ele precisa ter comunicação entre os neurônios. E é justamente essa proteína que faz com que isso aconteça. E a gente melhora a nossa neuroplasticidade. A gente, então, precisa ter essa proteína acontecendo, ela precisa estar, esse adubo precisa ser jogado no nosso cérebro para a gente estar bem, para o nosso cérebro parar, por exemplo, a ruminação e resolver, processar, para a gente fazer uma conexão neuronal que vai para um outro ambiente, que resolve um conflito, ou seja, é um adubo, uma proteína muito importante. E o que o sedentarismo tem a ver com isso? Então, quando você não se move, os níveis, dessa proteína, eles vão abaixar. E aí você também não tem uma distribuição de serotonina e endorfina. E isso faz com que você tenha um humor muito pior. Ou seja, a sua regulação de humor está completamente ligada à maneira que você se move. Então, meu amigo e minha amiga, esse hábito de não se mover, de não praticar uma atividade física, pode ser o grande problema da sua saúde mental. Veja bem,
você pode achar que eu estou falando besteira, mas vai lá atrás na ciência, procura os pesquisadores, neurociência, psicologia. Muita gente é sedentária, está tomando remédio para regular o seu humor e se nega a fazer uma atividade física, sendo que talvez só a atividade física fizesse com que ela saísse do quadro de humor que ela estivesse, depressivo, ou então enfrentando um outro problema de humor. Claro, não estou falando que não tem que tomar remédio, não é sobre isso, pelo amor de Deus, né? Não tira de contexto. Mas imagina então alguém que está enfrentando um problema de humor, que ela tem exercício físico e ela tem remédio, ela melhora. Eu já falei aqui e vou falar 1000 vezes. Meus pacientes que praticam atividade física, eles têm uma taxa de melhora quando eles enfrentam qualquer demanda de saúde mental do que aqueles que não praticam. Eu já atendi assim, eu lembro de um paciente que ele era super depressivo, ele era, sabe, e super jovem. E ele se negava veementemente, ele falou, eu não vou fazer essa merda. Ele falava, ele era super depressivo. E eu passei um tempão tentando tratar, e era remédio atrás de remédio. E a melhora dele era uma linha assim, que ela, né, não era assim, era quase um platô. E eu já falei aqui que isso, né, é um dos motivos que me levou a fazer educação física, para trabalhar com a educação física e educar alguém para que ela entenda que se mover pode salvar a saúde mental dela. Então, outros pacientes meus chegaram assim, um quadro super grave, um transtorno de humor super grave, começaram a praticar atividade física e a taxa de melhora foi alta. Bom, eu também, né, eu faço a minha regulação de humor muito ancorada ao esporte. Eu amo isso porque eu sei o quanto que me faz bem. E aqui eu tô falando de neurociência, de como o movimento gera esse adubo. E quanto não se movimentar, o sedentarismo piora a nossa saúde mental. Ó, e eu até vou voltar aqui num tópico que eu falei, eu me preocupo muito em te dar a informação correta. Tem um estudo que mostra que cerca de 18% das pessoas que estavam com depressão, elas poderiam ter sido curadas apenas com atividade física, com 1 hora de atividade física. 1 hora. E veja bem, se a gente for para a ciência ainda, você não precisa de 1 hora. Com 30 minutos de movimento diário, de exercício físico, você já tem aí uma promoção dessa proteína, de endorfina, de serotonina, e isso já seria suficiente para tirar você do sedentarismo. Ou seja, uma pessoa que se move 30 minutos por dia, ela já não é mais considerada sedentária. Mas o sedentarismo é um hábito e ele é cruel. E aqui eu estou falando apenas da saúde mental. Se eu começar a falar do físico, aí nós vamos para um outro caminho e aí sim pode ser bem alarmista. Bom, o quarto hábito, ele ficou muito pior depois da pandemia. É o isolamento social. Pessoas que estão isoladas socialmente. Veja bem, alguns estudos mostram que pessoas que estão isoladas socialmente, elas têm um aumento na taxa de mortalidade, e isso comparado a uma pessoa que fuma 15 cigarros por dia. Ou seja, pessoas que se isolam socialmente das outras, que ficam o tempo todo sozinhas, isoladas, elas têm um aumento na taxa de mortalidade. Então, assim, é super sério esse tópico. E lembra que nós somos uma espécie que a gente tem um design evolutivo social. Nós somos comunitários, nós somos uma espécie de troca. E quanto mais isolado socialmente você tiver, pior fica a sua saúde mental. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Se alguém um dia te disser que a solidão dói, essa pessoa não está exagerando. Por quê? Porque quem se sente realmente solitária e está isolada sente uma dor física. Por quê? Porque a região que ativa a dor física é o córtex cingulado anterior dorsal. E essa região, essa parte do cérebro, ela é ativada quando a gente é excluído socialmente, quando a gente é isolado socialmente. Ou seja, a solidão dói e dói no corpo. E é claro que eu estou falando aqui da saúde mental. Uma pessoa que está isolada socialmente, ela tem um decréscimo na sua saúde mental. E é muito importante aqui falar, sério, é muito importante. Porque eu estou falando aqui, você fala assim, mas tá bom, mas eu tenho amigos. Então, o grande lance é que uma pessoa pode estar cercada de gente e se sentir solitária.
Por quê? Porque o que é levado em consideração é a qualidade das relações, é ter alguém que te ampare, é ter alguém com quem contar de verdade. Tem muita gente, até eu ouvi a galera falando assim, tá se sentindo sozinho, vai para a estação da Sé em São Paulo às 6 da tarde. Tá, e aí? Tem uma multidão lá, mas se eu não tiver alguém que eu sei que eu posso confiar, que eu posso abraçar, que eu posso chorar, eu estou isolado socialmente. Então a ideia não é ter muitos seguidores no Instagram, a ideia é ter pelo menos um com quem você possa contar de verdade, a qualidade de relações. E o isolamento social é gente que pode até ter um monte de colega, pode até ter um monte de conhecido, mas não tem com quem contar, não tem com quem dividir a vida. E isso é super sério e tem gente que torna isso um hábito, ela vai se isolando, ela não se abre para uma conversa, ela não busca uma amizade, ela não fala com as pessoas, ela nunca se vulnerabiliza, ela também não abre para ouvir uma outra pessoa e ela vai se tornando isolada. E aí, em casos extremos, né, as pessoas vão ficando dentro de casa e vai fazendo tudo pela internet, vai fazendo tudo pela internet, e aí? E aí não tem interação humana e, de novo, nós somos uma espécie que a gente evoluiu, a gente veio de uma situação social, a gente evoluiu ainda mais para a gente ser comunitário. Então, esse é um hábito que pode estar te destruindo. É importante vocês fazerem essa pergunta. Qual é a qualidade dos seus relacionamentos? Porque é isso que vai definir se você está isolada, se você está solitária ou se você não está. E aqui lembrando também que a gente pode ficar sozinho, a gente deve inclusive tirar um tempo de solitude, ficar ali numa boa, deixa eu ficar aqui na minha um pouco, refletir nas minhas ideias, olhar para o meu mundo interno. Agora, isso ser uma prática diária, você nunca ter alguém, aí a gente tem que acender a luz vermelha aí, cuidado. Bom, e o nosso quinto e último hábito que pode estar acabando com a sua saúde mental, esse aqui é muito contemporâneo, é algo nosso, da nossa geração, que é o consumo desenfreado de redes sociais, o scroll infinito. Olha, assim, como uma vítima também disso, eu também luto contra esse hábito, porque é um hábito que afeta todos nós. Mas infelizmente é algo que a gente vai ter que lidar, porque faz parte da nossa contemporaneidade, faz parte de quem somos, que é esse hábito da gente ficar no scroll infinito. Olha, os estudos ainda são muito recentes, mas a gente tem fadiga mental, a gente tem uma comparação social ascendente, ou seja, pessoas que estão o tempo todo se comparando com outras e aí elas acabam se sentindo mal. O que os estudos mostram é que pessoas que passam muito tempo nas redes sociais, elas acabam tendo problema de autoestima, elas têm visto o seu humor ser afetado, e assim, a gente está falando até mesmo de depressão relacionada a esse scroll infinito. E aí, o que é o scroll infinito? É gente que entra ali e fica o tempo todo ali consumindo conteúdos que não agregam, notícias muito ruins, comparação social o tempo inteiro, fica ali num lugar que, sabe, preso dentro de uma plataforma e muitas vezes, né, tem até um movimento que, me desculpa agora, me falhou o nome, mas é quando a pessoa fecha e já abre em seguida o aplicativo sem nem perceber, porque e a gente está estudando ainda para entender se isso é um vício clássico ou o que é isso, mas a gente acaba ficando aprisionado e isso tem acabado com a nossa saúde mental. E aí a conversa, ela ganha outros contornos, porque, então a rede social é o vilão? Não, cara, não é sobre isso. A gente pode usar a rede social de maneira brilhante. Isso aqui também é um tipo de rede social. A pergunta é, quem é que está no controle? Porque pessoas que perdem o controle, que ficam nesse lugar onde elas são dominadas, elas são o produto. Eu sempre falo aqui, né? A nossa atenção é nosso bem maior, né? Que é o nosso tempo. E se a gente dá nossa atenção o tempo todo para esse tipo de coisa, um consumo desenfreado, isso prejudica demais a nossa saúde mental. E aí eu vou falar um pouquinho do esporte também. Eu fiz um simpósio aí sobre psicologia do esporte, onde foram vários temas e um deles era sobre o uso de rede social e a performance no esporte. E aí esse cara, ele juntou todos os estudos que ele podia com vários esportes diferentes e ele foi vendo como que esses atletas performavam pior após o grupo de controle ter consumido rede social por 15 minutos, né? E o outro grupo não consumia. E a taxa de acerto de performance no outro grupo era muito maior.
Somente esportes de tiro curto, como um sprint de 100 metros ou uma natação de 100 metros, coisas que eram muito rápidas, não foram afetadas. Todos os outros que demandavam maior energia, concentração, precisão, todos foram afetados. Todos. Sem exceção. Isso é um absurdo que a gente esteja nesse momento, né? E muita gente está adoecendo por causa disso, por causa do consumo desenfreado de redes sociais. Então, esse hábito tem sido um grande problema, por isso que ele entra nessa lista. Bom, então vamos recapitular. Privação crônica de sono. A gente tem muito problema aí com regulação emocional. Ruminação mental crônica. A gente fica o tempo todo aí num piloto automático pensando em coisas negativas, afetando o nosso humor. Sedentarismo. A gente não tem hormônios e conexões cerebrais que ajudam a gente a viver melhor. Isolamento social. Pessoas aí adoecendo e aumentando a taxa de mortalidade, pessoas realmente entrando em estados depressivos graves por conta disso. E o uso das redes sociais, que vai afetar diretamente aí nossa autoestima e também levando até depressão e outros transtornos que são problemáticos pra gente. Bom, beleza, a gente já sabe então o problema, e informação que não tem prática acaba virando uma frustração pior ainda. Então eu preciso gerar aqui e te ajudar a gerar transformação. Essa é a ideia a partir de agora. E se a gente está falando de hábitos, são coisas que a gente está fazendo diariamente, coisas que a gente tem aí um gatilho, uma rotina e uma recompensa. A gente está o tempo todo praticando, né? Tem um livro chamado Hábitos Atômicos, que é interessante. O autor ele fala disso, do gatilho, da rotina e da recompensa. E para ter um hábito novo, a gente precisa pensar nessas três dinâmicas. Então você precisa de um gatilho claro, né? Algo que você fala assim, bom, se eu faço isso, então eu preciso fazer isso. Ou seja, cada vez que eu acordo, então eu escovo o dente. Isso é um gatilho claro. Se eu acordei, eu escovo o dente. Só dando um exemplo assim, aleatório. Uma rotina, ou seja, então eu escovo o dente porque logo eu saio e vou falar com alguém, né? É uma rotina que eu tenho ali. Eu vou conversar com essa pessoa todos os dias. Então eu preciso, não vou jogar bafo na cara dela, né? O esperado. E aí a gente tem uma recompensa, que essa pessoa não vai ficar, meu Deus do céu, não fala comigo. Ou seja, tem uma recompensa envolvida, né? Eu tô dando um exemplo bobo, mas só para você entender como é que funciona para a gente ter um hábito. E aí a ideia para a gente, dos hábitos que eu vou te dar aqui para combater esses outros 5 que eu disse, começa absurdamente pequeno. Teu cérebro não entende se a vitória é grande ou pequena. Ele não entende. Ele entende consistência. Se você ganhou, beleza, e fez várias vezes, ele vai entender isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu vou chegar lá no sedentarismo, mas, por exemplo, em vez de você ir lá se matricular por um mês, né, numa aula de 1 hora por dia, sendo que você está super sedentário, talvez você tenha que começar colocando o tênis esportivo e descendo lá no seu prédio, dando uma volta no quarteirão. Aí você fala assim, nossa, mas vai resolver? Para o seu cérebro vai. Porque se você fizer só o ato de colocar o tênis e for consistente com isso por um período de tempo, ele vai entender, opa, tem uma mudança aqui. Ou seja, tem que começar absurdamente pequeno. É igual o bebezinho, baby steps, cara. A gente, para ter hábito novo, a gente precisa dar o passinho de bebê, não é sair correndo uma maratona. Então, essa é a primeira dica que eu dou, ela é anterior às outras que eu vou dar. Bom, a primeira dica com relação à privação de sono. A gente tem a higiene do sono e ela tem várias coisas que a gente poderia falar. Mas a dica que eu vou te dar diminui o uso de celular 30 minutos antes de dormir. Cara, assim, não tem como ser mais básico. Sério. Talvez essa seja a primeira coisa que você poderia fazer. Então, o que é muito importante? Ter um gatilho. Eu vou dormir às 9h30, tá? Então, na hora que chegar 9 horas, o alarme toca, é o gatilho, pum, você já desliga o celular, coloca ele no modo sono, vira ele de ponta para baixo, de cabeça para baixo, e não acessa mais seu celular. E às 9h30 você está na cama aí para dormir. Então é um gatilho e uma atitude aí. E assim, eu poderia falar várias coisas, mas eu gostaria de te dar só essa dica, porque talvez só essa dica vai ser suficiente para você começar a dormir melhor. Então define aí um horário que você para com o celular e
meia hora antes de dormir, você já tá ali livre dessa tela azul na sua cara. Combinado? Mas para não dizer que eu não falei de flores, é claro que você poderia tomar um banho quente, você poderia fazer uma leitura, você poderia evitar de ficar pensando nos boletos, começar a parar de ficar na ruminação. Então, uma porção de coisas que poderia te ajudar, tomar um chazinho, né, de camomila. Tudo isso ajuda? Ajuda, mas vamos começar pequeno. Beleza? Vamos lá. Hábito 2. Sobre a ruminação. Essa aqui, ela é meio contraintuitiva, mas ela funciona, ela funcionou comigo. Eu tinha muita ansiedade financeira, eu ficava o tempo todo pensando nos boletos e pensando como é que eu vou pagar tal conta, eu levava isso pra cama. E aí o que eu fiz? Eu agendei, da mesma maneira que eu agendo com um paciente meu, que eu vou atender ele durante 50 minutos ali, eu marco na agenda e aí eu coloquei na minha agenda. Eu lembro que eu fiz sextas-feiras, eu parava durante 1 hora para fazer conta, para ver boleto, para não sei o que, organizar, programar, pagamento. Meu, no começo foi esquisito. Mas eu agendei esse momento para ruminar, para fazer conta 1000 vezes a mesma conta. E aí o que acontecia? Quando eu tinha consciência que eu estava ruminando a respeito da ansiedade financeira, eu já interrompi e falava assim, não, peraí, porque sexta-feira, às 5 da tarde, eu tenho um compromisso de fazer isso. Sinceramente, isso transformou minha vida. Por quê? Porque eu comecei a interromper o fluxo da espiral. Então agenda um horário, 15 minutos, agenda. 15 minutos da minha terça-feira, às 7 da noite, eu vou pensar nesse problema que aconteceu em 1998. E aí, durante os 15 minutos, você pensa nisso, aí você faz lá o seu movimento e faz esse descarrego emocional. Mas fora disso, não faça isso. Então essa é a dica prática que eu vou te dar para você agendar essa ruminação. Ou seja, você vai ruminar, você vai ter um tempo para fazer aquilo, mas ela não vai entrar no modo de padrão, né, o default mode network. Não, ela não vai entrar, porque conscientemente você vai acabar interrompendo esse fluxo e o teu cérebro vai entender que ele não é o modo padrão do seu pensamento. E aí isso vai te ajudar demais. Bom, sedentarismo. Já falei que para mim a dica prática é: vamos achar um gatilho então. Se você é super sedentário, acha um horário que você tem livre, 15 minutos se você tem livre, coloca o tênis e dá uma volta no quarteirão, andando, caminhando forte, só isso. Mas faz isso sim durante pelo menos aí umas 2 semanas. Mostra pra você que você é capaz de sair do sedentarismo, levantar do sofá. E aí é importante ter um gatilho mesmo, né? É o momento certo do seu dia. Pra chegar naquele horário, pum! Não, agora eu ponho o tênis. E assim, até eu pôr o tênis, eu tô falando porque é bem simbólico. Eu coloquei meu tênis de treino e agora eu vou pra rua. Sai da sua casa, faz esse movimento. Não fica lá no seu sofá, não fica no scroll, não fica na sua cama. Rompe com isso. Se você é alguém que já fala, não, eu aguento ir pra academia, eu aguento ir correr, eu aguento ir pro CrossFit, eu aguento ir pra qualquer lugar. Então vai a primeira vez, quebra, interrompa esse fluxo. É muito importante que você interrompa e faça esse movimento e faça com consistência. Aqui a chave é consistência e constância, beleza? Bom, isolamento. A dica que eu te dou é um vínculo apenas. Manda uma mensagem para alguém e fala, posso conversar com você? Alguém que se confia, alguém que você gosta, alguém que você tem uma troca, alguém que você sinta que a pessoa já tentou falar com você, fala, eu ouvi um podcast lá, cara, e ele falava de isolamento, tô me sentindo sozinho. Seja vulnerável, é uma pessoa, não é para ter amizade com todo mundo. Ah, mas eu tenho vergonha de mandar áudio, de ligar, então escreve um textão, não tem problema, mas rompe, vá atrás de alguém. É uma pessoa, você precisa de um vínculo. Esse é o passo é o primeiro passo, de novo, vai começar muito pequeno, é uma pessoa, aquela pessoa que você sente que é a pessoa mais legal do mundo, sabe? É com ela que você vai falar. Veja bem, só o fato de você fazer isso, o teu cérebro já falou, opa, tem coisa aí acontecendo, então rompe com isso. Vai lá, manda essa mensagem. Para aqui agora, se quiser, e vai. Beleza? Um hábito muito legal que pode ajudar você assim, a melhorar a sua saúde mental é dar um like aqui, curtir esse vídeo ou comentar. Desculpa fazer isso. Eu sei que é meio tosco, né? Eu tô falando super sério, mas é porque me ajuda muito com o podcast. Então, se você tá no YouTube, comenta, curte. Se você tá no Spotify, comenta, compartilha, avalia o meu podcast, me segue aqui no Spotify, isso é muito importante. Mas vamos lá, vamos para a última dica. A última dica é sobre o uso de redes sociais. E aqui eu vou te falar uma coisa que pode te ajudar bastante.
Muda o ícone de lugar, coloca ele dentro de uma pasta, não deixa ele na tela inicial. Você vai falar, não é possível que isso vai ajudar, porque a gente tem um ponto de fricção. Você não está mais no automático, você tem que pensar para chegar lá no negócio, tem que chegar no aplicativo. E a outra dica muito simples é, toda vez que você for entrar, defina um propósito. Eu vou entrar aqui para postar, eu vou entrar aqui para ver o stories do meu amigo, eu vou entrar aqui para ver se me mandaram uma mensagem. Defina bem o que você vai fazer e uma vez que você fez isso, para. Simples assim. Gente, foram as dicas mais básicas que eu podia te dar e eu te garanto, porque isso tem embasamento científico na psicologia, que isso pode te ajudar. Então é isso, chegamos ao final desse episódio. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Já pedi para você me ajudar aqui, é uma maneira legal de você me ajudar. Eu espero que você desenvolva hábitos melhores para sua saúde mental. Eu espero que você viva feliz e bem. Espero de verdade que a gente seja uma comunidade de pessoas que viva melhor do que a gente está vivendo. Beleza? Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Um beijo.